Olá, turma. A gente inicia agora. Olá, turma. A gente inicia agora a aula 5 da disciplina Etologia e Bem-Estar Animal sobre animais de produção e bem-estar. Vou compartilhar a tela. Agora chegou. E nessa aula a gente vai ver os conteúdos manejo e avaliação do bem-estar de grupos de animais, bem-estar de bovinos, suínos e aves, bem-estar durante o transporte, influência da forma de comercialização sobre o bem-estar e abate humanitário. Bem, de início, o manejo e avaliação do bem-estar de grupos de animais, ele se faz importante a partir de como nós, humanos, lidamos com a criação de grupos de animais. Ela potencialmente cresceu nos últimos séculos, principalmente por causa do aumento progressivo da população humana e as necessidades alimentares. Então, viu-se de maneira vantajosa economicamente um retorno muito bom com investimento pequeno, proporcionalmente, e a gente vê criações extensivas onde centenas de milhares de animais são mantidos no ambiente de confinamento. O ser humano provavelmente iniciou atividades de manutenção de animais para a produção há cerca de 10 mil anos. Nos anos 1970, mais recentemente, a criação intensiva de animais levou ao confinamento intenso de bovinos, suínos e aves em muitos países. Aqui a gente vê um aumento notável após a Segunda Guerra Mundial, como a gente vem tratando nas últimas aulas, nas aulas anteriores. E o crescimento continua acontecendo, principalmente no Ocidente, Europa, Estados Unidos e América do Sul. As consequências desse manejo para o bem-estar dos animais foram discutidas por Fraser e Broom nesse nesse livro publicado em 2002, intitulado Comportamento de Animais de Produção e Bem-Estar. É uma referência, tem a versão traduzida em português e é uma referência. É uma das referências da disciplina e uma referência para consulta e contextualização do conteúdo dessa aula para a turma toda. Tá? Nas últimas décadas vem ocorrendo a redução na disposição de algumas sociedades em demonstrar a aceitação de produtos de origem animal de baixo preço envolvendo sofrimento animal. As denúncias, a divulgação de marcas que vendem produtos de origem animal, alimento, especificamente alimento de origem animal, aonde o bem-estar não é proporcionado, não é garantido. E boicotes, isso não é tão frequente no Brasil, mas em países desenvolvidos, o boicote a algumas marcas acontece de maneira eficiente. Um grande exemplo para o nosso comportamento, para o nosso posicionamento social, em favor desse movimento contra a crueldade contra os animais. O bem-estar animal tem forte presença nos códigos morais e nos pilares éticos de vários países, e um tratamento apropriado aos animais não é mais visto como algo que possa ser deixado para a livre escolha de pecuaristas individuais. Aqui a gente tem um critério moral, do que é certo, do que é errado, do que faz o bem e do que faz o mal, principalmente porque as criações, elas são muito as criações das grandes marcas de alimento de origem animal. Elas têm áreas muito amplas com a manutenção de uma quantidade muito grande de animais e as condições em que eles são mantidos não garantem o bem-estar. A gente vai ver com mais profundidade sobre esse assunto nessa aula. Para o manejo, os critérios mínimos de bem-estar animal
tem que incluir a eliminação completa dos sistemas de criação que envolvem poedeiras em gaiolas industriais, porque as poedeiras, para produzirem mais, terem a sua energia orgânica direcionada prioritariamente para a produção de ovos, elas são mantidas em gaiolas, onde elas não conseguem se mover, onde elas não interagem com outros indivíduos da sua espécie, elas não empoleiram, que é uma necessidade instintiva de saúde mental e emocional para aves. Então, é uma vida sofrida e muito curta dessa espécie. Criação de vitelo, que são filhotes bovinos de 1 a 6 meses de vida para a produção de uma iguaria, que é uma carne muito macia, que relatam que dissolve na boca, porque não houve, praticamente não houve esforço muscular. Então, esse músculo não tem tônus. E ao ser preparado para a alimentação humana, essa musculatura fica muito macia. Esses filhotes, logo após o nascimento, são separados das mães e são mantidos em solitárias, aonde eles são alimentados apenas com leite materno, até chegar o momento do abate. Essa é a vida curtíssima e nessas condições de crueldade intensa para esses animais. Confinamento de porcas gestantes em baias individuais, onde elas permanecem deitadas quando se aproxima o que foi previsto para o momento do parto, e elas não têm os primeiros cuidados com os leitões, elas não lambem, não cheiram, não aproximam eles para que eles possam mamar, né, se posicionando mais próximo de onde estão os filhotes recém-nascidos na baia. É justificado a utilização dessa estrutura metálica, né, um gradil metálico, que eu mostro para vocês nessa aula, para que as porcas, elas não matem eles esmagados. Isso acontece, sim, pode acontecer, mas porque a maternidade é um espaço muito pequeno, onde ela não tem liberdade de movimento, e ela é mantida ali com os filhotes recém-nascidos. Então, a justificativa para se usar esse gradil metálico para manter elas deitadas durante todo o período de aleitamento, nos primeiros dias de vida, os seus filhotes, logo depois eles são separados delas, diminuir perdas econômicas. Outra situação que precisa ser eliminado por completo são as vacas leiteiras separadas dos recém-nascidos, de maneira a aumentar o rendimento na produção de leite. Inclusive, já existe uma lei aqui no Brasil que proíbe a comercialização de colostro como leite, que era uma prática dos produtores leiteiros. Os bezerros na produção leiteira, os bezerros machos, eles eram descartados, né? Eles eram abatidos porque representavam um custo e não existia nenhum interesse desses machos na criação leiteira. Então, essas práticas, elas vêm sendo abolidas, retiradas, né, dos ambientes de criação de animais, mas ainda há lugares que têm tanto esses equipamentos, quanto essas práticas de criação, quanto esses ambientes onde esses animais são mantidos na sua vida, muitas vezes curtíssima, de poucas horas ou poucos meses, nessas condições. A economia, o ganho econômico, né, o sistema econômico em que se vive, aqui no Ocidente, no planeta, nos países ocidentais, é que os animais alimentados, abrigados e mantidos saudáveis valem a pena até o ponto em que isto compense financeiramente. A justifica sempre é econômica. E o bem-estar animal, ele vem sim
sendo disseminado, vem sendo provado o quanto os ganhos econômicos aumentam quando o bem-estar é garantido para esses animais, nos aspectos já estudados nas aulas anteriores, embora ainda há vestígios da crença de que animais não sentem, não raciocinam, e não há necessidade de ter um cuidado maior que se teria com humanos, por exemplo, né? Porque é desnecessário. Tá? Porque representa gastos, e quanto mais se diminui o percentual de lucro, mais isso significa perda econômica para o criador. Aqui a gente tem duas fotos que representam o ambiente de criação e de produção de ovos, onde as aves são mantidas em espaços reduzidíssimos. Vejam aqui, um gradil lateral, outro gradil lateral, e aqui duas aves. Tá? Aqui é um acúmulo de esterco, né? Gaiolas industriais. Aqui também, no momento da alimentação, são aves que passam a vida inteira sem empoleirar, passam a vida inteira sem se espreguiçar, passam a vida inteira sem ter um espaço para correr, né? Gastar energia física, ter sensação de felicidade, de conforto, de alívio, de relaxamento. Nessa foto acima à direita, a gente vê solitárias onde os vitelos são mantidos. Observem que é uma fazenda de vitelos, onde eles são alimentados com leite materno, mantidos, inclusive, isolados da iluminação. Bem questionável a higienização do ambiente em que eles são mantidos, e eles são abatidos muito jovens, né, até 6 meses de vida. Aqui o gradil em que a fêmea suína gestante ela é mantida quando se aproxima do momento do parto, e os cuidados humanos sobre os filhotes se sobrepõem a um cuidado materno que não é permitido, para garantir nenhuma perda entre os leitões nascidos e o controle absoluto, né, sobre a produtividade dessa fêmea como reprodutora. Ignorada absolutamente qualquer possibilidade de bem-estar para essa fêmea mamífera nesse momento de parir e de cuidar dos seus filhotes. Aqui, uma fêmea bovina com filhote recém-nascido, ela no ambiente de produção leiteira, e aqui um funcionário do ambiente de criação, no momento em que ele descarta como um objeto esse filhote recém-nascido numa caçamba de lixo. Tá? E a expressão do filhote, naturalmente, né, mesmo que ele não fosse tão novo, né, não fosse recém-nascido, não entenderia o que aconteceu, a violência com que isso é feita, com que isso é feito, e ainda é rotina em ambientes de criação. A gente vê aqui duas condições que são muito precárias em termos de bem-estar animal e mostram como muitas fazendas de criação de animais ainda mantêm seus animais em grandes adensamentos. Aqui à esquerda, na foto da esquerda, um galpão de aves criadas soltas, mas vejam a iluminação artificial, as telas que impedem a ventilação, né, para que não haja predisposição, vulnerabilidade para doenças, com o resfriamento do ambiente, mas a iluminação artificial que é mantida 24 horas. Isso significa que as aves têm uma alteração no ciclo circadiano, que é do controle da melatonina, que é um neurotransmissor que regula o sono e o descanso e o período de atividade ao longo de um dia, e elas passam quase 24 horas, elas repousam um mínimo, dormem um mínimo, 1 hora e meia, no máximo 2 horas, em 24 horas, e o restante do tempo estão ciscando e se alimentando, ciscando e se alimentando, para que o ganho de peso seja potencializado, né, aumentado rapidamente, e a idade de abate seja precoce. Na foto da direita, a gente observa, aparentemente tem um espaço que é suficiente para o adensamento de bovinos em cada
região dessa fazenda, embora não haja uma árvore ou uma parte coberta para que eles sejam protegidos da incidência solar, notadamente no período do dia em que o calor é maior, a incidência solar é mais forte. Então, aonde aqui a gente poderia intervir, né, vocês como médicos veterinários, aonde vocês já percebem que poderiam intervir em orientações para que não haja perda financeira, né, não falo de diminuição de lucro, mas para que não haja perda financeira e esses animais possam ser mais produtivos com uma vida onde há bem-estar. Já vem ideias na sua mente sobre como poderia orientar clientes, né, potenciais clientes, e a avaliação do bem-estar em grupos de animais. A saúde fisiológica sempre em primeiro plano, tá? Então, o corpo precisa estar saudável, mas se o corpo já mostra sinais clínicos de que há alguma alteração, de que há doença, de que há comprometimento, fraqueza, isso pode já ser associado à saúde mental e emocional. Se não há sintomas, é excelente, mas precisa se investigar aspectos subjetivos que estão relacionados à saúde mental e à saúde emocional. Aspectos objetivos de manejo social, alimentar, ambiental, que precisam ser associados à saúde mental e à saúde emocional, que vão refletir necessariamente na saúde física. A expressão do comportamento natural da espécie em espécies que são criadas, espécies gregárias, que vivem naturalmente em grupos, estabelecem uma hierarquia, e estão mais saudáveis quando nesse convívio, elas apresentam essa necessidade instintiva de socializar, de reproduzir, formando pares reprodutivos, de vivenciar o ciclo circadiano natural, que tem relação com a iluminação natural, tem relação com a temperatura ambiental, né, mais quente, durante o dia claro, mais amena, no amanhecer do dia, ao entardecer e durante a noite. Vivenciar, se abrigar e abrigar os filhotes, alimentar-se, hidratar-se, as fêmeas mamíferas amamentarem, mas não é só amamentar, é ter os cuidados maternos com seu filhote desde o momento do parto até o momento do desmame, ser protegido e cuidado, aquecido, defendido, protegido de situações ameaçadoras pela mãe, a aprender comportamentos naturais com a mãe, que é, na verdade, o primeiro e o melhor exemplo de formação daquele temperamento, daquela individualidade, daquele animal, que vai ser levado por toda a vida, né, em termos de tranquilidade, em termos de segurança, de um comportamento saudável, não alerta, não agressivo, que também tem aprendizado desses aspectos com o grupo. Então, animais que são mantidos soltos e agrupados, eles naturalmente vão ter maiores possibilidades de expressar comportamentos naturais, saudáveis, normais da espécie. E o enriquecimento ambiental precisa acontecer, não pode ser apenas a manutenção dos animais numa área mais ampla e eles soltos, porque isso por si só, se outros aspectos ambientais não são garantidos, não vai surtir o efeito de um alto grau de bem-estar, né? Então, o manejo com enriquecimento ambiental é muito importante. E aqui a gente tem, no manejo ambiental, o não adensamento intenso, a higienização do ambiente com regularidade diária, a higienização de bebedouros, a oferta de espaço com luminosidade natural, inclusive radiação solar direta, e não, né, espaço com sombra. Aqui,
um grupo de bovinos numa área mais ampla, aberta, escolhendo uma preferência de ficar na sombra, alguns estão sob o sol, no momento do banho de sol, e isso traz, sim, aquele momento de descanso, de ócio, né, de não atividade, que a gente já falou na aula anterior, com tranquilidade, com segurança, né, sem desenvolver um estado de alerta contínuo nesses animais. No ambiente de confinamento ainda há a possibilidade de um momento de ócio, de descanso, com conforto. Olha a ideia do que criaram. Já há algumas décadas existe já aqui no Brasil, inclusive, essas escovas para estarem disponíveis no ambiente de confinamento, ligadas a maior parte delas, né? Tem algumas que não estão ligadas no motor, mas a maior parte delas está ligada no motor, ela fica girando, e os bovinos se aproximam para ficarem sendo alisados. Oi, desculpem. Ou alisados ou massageados, né, dependendo da textura das cerdas. E o uso em vacas leiteiras, olha essa foto à esquerda aqui abaixo. Resultados de pesquisa já mostraram que elas aumentam a produtividade de leite quando esses escovões são disponibilizados no ambiente em que elas passam uma parte do dia. E aí, vamos refletir um pouco sobre os suínos. Existe a crença de que suínos são sujos, né? A gente compara porco com quem não mantém a higiene pessoal, com quem não mantém a higiene do ambiente, e isso está associado frequentemente a os porcos chafurdarem na lama. E aí eu queria contar para vocês de onde vem essa história de porcos na lama. A pele dos porcos tem uma cobertura de pelo muito pequena. A pele é fina, não é espessa como a de outras espécies domésticas, como os bovinos. E os insetos, os hematófagos, quando eles picam a pele, além de coçar, dói muito. Então, suínos que são mantidos em áreas onde o solo é úmido, né, eles terminam se esfregando na lama para ficarem completamente cobertos de lama, porque quando essa lama seca, ela forma uma capa, uma camada endurecida sobre a pele. E isso impede os hematófagos de picarem, e aí eles têm um alívio. Na verdade, não é porque eles são sujos, é porque os humanos que mantêm o ambiente em que eles estão não garantem, né, a ausência desses ectoparasitas. E sim, são suínos domésticos que têm esse hábito de chafurdar na lama. Agora, vocês já viram essa cara de prazer e satisfação sem se mexer de um porquinho que está sendo escovado com uma vassoura? Eles deitam para isso. E se não há ectoparasitas, eles não têm nenhuma necessidade e não buscam chafurdar na lama. Então, a conclusão agora é de que eles são realmente porcos no sentido em que a gente usa essa expressão, ou não? Quem é porco? De verdade nessa história? Eu deixo a resposta com vocês. E durante o transporte? O bem-estar de cargas vivas, ele é regulamentado pela Resolução 675, de 21 de junho de 2017, resolução com poder de lei, que dispõe sobre o transporte de animais de produção ou interesse econômico, esporte, lazer e exposição. O veículo precisa ser próprio para transporte de carga viva, tamanho, dimensões, essa rampa para o embarque e desembarque é obrigatória, inclusive com taliscas ou antiderrapante, para garantir que eles não escorreguem nem sofram lesões, não só na pele, mas ósseas, musculares, cartilaginosas, tá? A intenção do transporte preparado
diminuir o estresse, diminuir a agitação. Vejam que há 2 linhas de pneus em cada lateral, na frente e atrás desses veículos. Eles podem ser uma carroceria que é acoplada ao veículo ou a carroceria no veículo, né, no veículo, já fazendo parte na conexão com a boleia. E os veículos adaptados próprios para espécie, eles devem viajar em pé e não ter nada em cima, nas laterais ou no piso, que provoquem ferimentos. Tá? O tamanho precisa ser ideal. A ventilação, vejam a diferença de espaço para ventilação no transporte para bovinos e no transporte para equinos. O motorista precisa ser treinado e ter formação para transporte de carga viva. Observem a diferença de transportes como são feitos comumente, de suínos. E aqui vocês lembram daquela motocicleta com as gaiolas nas laterais e na parte superior do bagageiro, na aula anterior? É muito diferente desse caminhão que está carregando os suínos amontoados. E comumente essas caixas plásticas servem de transporte para aves, são empilhadas. Imagina as caixas que estão no centro desse empilhado, na carroceria desse caminhão. Nenhuma ventilação, a temperatura elevadíssima. E muitas vezes aqui em cima não há a cobertura protegendo da radiação solar. Tá? São equipamentos de transporte inadequados e que não garantem um bem-estar. Vamos para a nossa enquete? Reflitam comigo e digam para mim qual é a resposta correta dessa enquete. As bases das práticas de bem-estar animal no ambiente de produção se contrapõem aos grandes ganhos financeiros da criação em confinamento. Como o profissional veterinário pode garantir a qualidade de vida animal nesses ambientes? Alternativa A. Recusando trabalhos na área de criação de animais de produção. Alternativa B. Não trabalhando em parceria com outros veterinários. Alternativa C. Mantendo contato com a presidência do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Letra D. Denunciando criadores que implementam condições de bem-estar animal na criação. Letra E. Orientando os criadores sobre o ganho ético na criação de animais com bem-estar animal. Se você precisa de mais tempo para responder, refletir, pausa o vídeo agora e continua depois. A resposta certa é a letra E. Orientando os criadores sobre o ganho ético na criação de animais com bem-estar animal. Você marcou essa? As demais, se a gente olhar com cuidado, não apresentam possibilidades de serem reais, verídicas, corretas, né? Apenas o que a gente vem desenvolvendo nos raciocínios, na reflexão nessa aula, é que o papel do médico veterinário é conhecer o comportamento natural dos animais de produção, orientar os criadores e estabelecer possibilidades naquele ambiente de criação para que os animais vivam com bem-estar. Esse é o nosso objetivo nessa disciplina, né? Não apenas animais de produção, mas todas as espécies animais que estão sob os cuidados humanos. E a gente vê que tem sim já uma parte da população mundial, população humana mundial, que concorda com a necessidade de implementação urgente em todos os ambientes onde estão os animais de condições de bem-estar. Mas, por outro lado, há quem ainda discorde, como eu venho dizendo para vocês. E Believer, numa publicação de 1999, são brasileiros. Eles chegaram à conclusão de que não é correto assumir métodos que aumentam o grau de bem-estar, porque eles implicam necessariamente em perdas econômicas. Um percentual de perdas econômicas que não é significativo, mesmo que aumente a qualidade de vida dos animais, mesmo que
aumente a satisfação com produtos de origem animal pelos consumidores, mesmo que aumente o valor econômico dos produtos. Então, eles chegaram a essa conclusão, nessa pesquisa, de que as perdas econômicas não devem acontecer em qualquer grau, em qualquer nível. E o que você pensa sobre isso? Investimento para que haja qualidade de vida dos animais é perda econômica? Mesmo trazendo uma qualidade digna de vida, mesmo trazendo um aumento do valor de mercado dos produtos daquele criador, né, daquele cliente. Vamos refletindo sobre isso. A gente tem esse gráfico que mostra uma condição na relação de bem-estar animal, o eixo vertical, ele do zero aumenta progressivamente, e a produtividade no eixo horizontal. Do zero para a direita, ele aumenta progressivamente. Então, na natureza, ou seja, no ambiente natural, o bem-estar animal, ele não garante produtividade. Ele está aqui no zero da produtividade, tá? Mas ele pode chegar ao máximo da produtividade ainda conciliando características do ambiente natural, que é o que o manejo ambiental promove, embora a produtividade desejada, ela, ou seja, maior do que a que está num ambiente onde há um manejo ambiental, um manejo social para esses animais, um manejo alimentar ideal, né, que garante o bem-estar. Mas o bem-estar, se a produtividade aumenta muito, o bem-estar fica comprometido. Então, foi isso aqui que Believer e Believer questionaram. Se há investimento, então não deve, desculpem, se há gastos econômicos, então o investimento em bem-estar não deve ser feito. E eles estão certos a respeito disso. Porque sim, vocês podem discordar de um posicionamento trazido por um artigo que avalie o levantamento de informações que foram passadas de opiniões, né, decisões de investimento por pessoas de uma determinada área. Tá? Então, é um posicionamento que questiona o investimento em bem-estar animal, mas também é um posicionamento questionável. O mínimo de bem-estar animal em D, né, aqui na letra D, leva a uma maior produtividade ainda, mas não muito maior do que se a gente está no nível de bem-estar desejado. Então, a produtividade é um pouco menor. Aqui, a produtividade com o mínimo de bem-estar. Aqui, a produtividade com o bem-estar animal desejado, naquele ambiente de criação. Esse é o questionamento sobre esse resultado de Believer e Believer. E para a gente falar sobre abate humanitário, ainda considerando o bem-estar animal e animais de produção, é importante que a gente saiba que nos países desenvolvidos há uma demanda crescente por processos denominados abates humanitários. No Brasil, também, né, há uma procura por essa prática, porque o consumidor vem exigindo, vem dando preferência, vem consumindo, inclusive pagando mais caro, dando um retorno financeiro maior para o criador. E isso é o que se deseja. Desculpem, qual é o objetivo do abate humanitário, chamado abate humanitário? Reduzir sofrimentos inúteis ao animal a ser abatido. E isso foi colocado por Cortesi em 1990, uma publicação, né, em 1994, Pitt e Azental em 1993. O conceito de abate humanitário é importante, não é para vocês decorarem, mas para vocês compreenderem e exercitarem, explicar com as próprias palavras, tá? Um conjunto de procedimentos técnicos e científicos que garante o bem-estar dos animais desde as operações de embarque na propriedade rural até a sangria. Então, é muito antes
dele chegar para o momento da insensibilização, da sangria e a morte em si, logo depois. O bem-estar, a partir de procedimentos técnicos e científicos, vem desde o embarque, com o transporte adequado para aquela espécie. Né? Um profissional motorista capacitado, formado, preparado para o transporte de carga viva. O desembarque seguro, cuidadoso, né? O direcionamento desses animais que vão ficar em observação até o momento do abate, também em local onde eles tenham água, alimento, sombra, seja seguro, confortável, estejam juntos. Né? E a gente pode dar exemplos de como seria isso. Né? O que é que passa na sua cabeça agora sobre como isso poderia ser feito, como isso poderia ser adaptado aos ambientes de abate aqui no Brasil? Além das ideias que eu dei agora, né? O que é que passa na sua cabeça? Pausa a aula agora e anota no caderno o que é que vem na sua cabeça que seria inovador para garantir o bem-estar para esses animais que estão a caminho do ambiente de abate e lá no ambiente de abate. O essencial é que o abate de animais seja realizado sem sofrimentos desnecessários e que a sangria seja eficiente. Existem histórias e histórias, muitos relatos por exemplo, em ambientes com poucos recursos, não é um ambiente de abatedouro profissional, isso era muito frequente nas últimas décadas, antes das exigências da legislação, né, para condições mínimas de abate humanitário, e relatos com a marreta, né, um martelo muito grande, se mirar aqui na região frontal, entre os olhos do bovino, e dar uma pancada que o animal ou mexe, ou a mira foi errada. E aí bate na lateral da cabeça. A pancada já foi. O animal já está zonzo, sentindo dor, muitas vezes machuca, mas uma nova marretada vai ser dada. E aí imaginem 3, 4, 5 tentativas até o animal perder a consciência, né, desmaiar, ser insensibilizado, para que a sangria seja feita. Ou em ambientes profissionais onde a pistola de dardo cativo não era posicionada no local adequado. E o animal sentia a concussão na região frontal do crânio, mas não perdia consciência. E isso era repetido por 2, 3 vezes. E o animal se tentando escapar, porque viu, tentando fugir, tentando correr, desesperado, porque viu uma situação de extrema ameaça, e ele tentando ser contido, e a pessoa que está procurando insensibilizar, nervosa, tentando fazer o mais rápido, ou insensível mesmo, tentando fazer de qualquer jeito. São situações muito cruéis, tá? Que eram rotineiras. Ainda acontece em alguns cantos, a gente não pode acreditar que isso não existe mais. Embora as exigências para que seja feita de maneira humanitária, garantindo a ausência de sofrimento desnecessário, elas venham sendo difundidas, venham sendo estabelecidas em ambientes sérios, com profissionais sérios, com empresas que prezam pela sua reputação. As condições humanitárias não devem prevalecer somente no ato de abater em si, e sim nos momentos precedentes ao abate. A gente precisa considerar a ciência, eles percebem o que está e entendem o que está acontecendo no entorno, eles identificam situação de ameaça, situação de risco, eles ficam em estado de alerta, eles tentam fugir, o instinto de sobrevivência é muito forte e eles são inteligentes. Mesmo que não saibam exatamente o que está por acontecer, eles sabem que algo é muito ameaçador. E
a gente pode preservá-los disso. Nós, vocês futuramente, né, e nós como médicos veterinários, temos a responsabilidade de orientar, de educar, de ensinar, de informar, de projetar condições de bem-estar animal em todo o ambiente em que a gente vai trabalhar com os nossos pacientes. Há vários critérios que definem um bom método de abate. Os animais de Swaziland, em 1999. Os animais não devem ser tratados com crueldade. Os animais não podem ser estressados desnecessariamente. A sangria deve ser a mais rápida e completa possível. Porque é ali na sangria, né, que a pressão arterial diminui, a perda sanguínea faz com que o animal vá voltando da insensibilização e já perdendo a condição fisiológica de vida. As contusões da carcaça devem ser mínimas e as contusões acontecem por causa de pancadas que são dadas para tanger o animal, para direcionar ele para um ambiente, para conter o animal, ou o animal contido num espaço, né, do equipamento onde vai acontecer a insensibilização, ou ele está sendo levado para a sangria, mas sem sensibilização adequada. Então ele fica se debatendo, tá? E aí a perda econômica, né, também. O método de abate deve ser higiênico, econômico e seguro para os operadores, que são os trabalhadores, que precisam estar preparados e ter competência para fazer o seu trabalho em uma ou em várias etapas desse processo. E a insensibilização ou atordoamento deve ser feita com pistolas de penetração ou concussão, que é só uma pancada, né, num ponto aqui na região frontal craniana. A pistola pneumática, que é usada frequentemente, a eletronarcose também pode ser utilizada, e os métodos químicos com dióxido de carbono, que gera o desmaio, né? São proibidos a marreta e a choupa, já são proibidos por lei atualmente. Aqui a gente vê o processo aonde o animal fica contido no ambiente para que não haja, ele não se debata, né, e não haja lesões, nesse processo em que ele fica assim contido no espaço apertado, o pescoço preso, suave, mas preso. Ele pode levantar a cabeça ou não, mas a pistola pneumática vai fazer uma concussão na região frontal, ele perde a sensibilidade, os membros traseiros são amarrados por uma corrente que vai içar o corpo do animal, enquanto os cascos são lavados para retirar as sujidades e não contaminar a carcaça. Ele já de cabeça para baixo, içado, a sangria é feita na jugular, enquanto ele vai voltando da insensibilização, ele na verdade já vai perdendo a vida, tá? Pela hemorragia externa da sangria. Eu trago para vocês essas 5 indicações bibliográficas para leitura complementar. É importantíssimo que vocês façam a leitura desses artigos. Tratamento humano, né, para o abate humanitário, abate bovino segundo o ritual judaico, abate humanitário também ritual kasher, e os métodos de sensibilização de bovinos, e aqui é o abate humanitário, tá? Os endereços eletrônicos ou a tese, essa quarta, né, de cima para baixo, essa quarta indicação, e os artigos anteriores também estão disponíveis gratuitamente na internet. Vamos para a última enquete dessa aula. Digam para mim, é real promover bem-estar na produção animal com grande produtividade? Isso é possível, pelo que a gente estudou até agora nessa aula. Letra A, sim, desde que os animais sejam criados em confinamento. Letra B, não, pois a criação intensiva é o que garante grandes produtividades e se contrapõe ao bem-estar animal. Letra C, sim, sempre é possível ter grande produtividade com práticas de bem-estar animal. Letra D, não, é possível ter grande produtividade, muito retorno financeiro e implementar critérios de bem-estar na produção. E letra E, sim, desde que os animais nunca vivam em agrupamentos adensados.
Alternativa correta, vamos lá? Alternativa B, não, pois a criação intensiva é o que garante grandes produtividades e se contrapõe ao bem-estar animal. A gente viu isso especificamente no gráfico. Finalizando a aula 5, quero deixar essa reflexão para vocês. Economicamente, os animais têm sido vistos apenas como recursos a serem empregados visando a produção e o lucro. Essa é uma frase que está na apostila da Embrapa, com o título Bem-Estar e Produção Animal, publicada em 2009. E você? O que tem a ver com isso? Agora. Mas também futuramente, como médica veterinária ou como médico veterinário. A aula, eu preciso concordar que a aula foi muito reflexiva e deixa eu voltar aqui. Eu não consigo voltar. Agora. Muito reflexiva. E essas reflexões são importantes que vocês anotem no caderno as respostas de vocês. Vão lá no fórum e coloquem como vocês opinam, né, se posicionam a respeito do que a gente discutiu nessa aula e a respeito do questionamento que está lá. Façam os exercícios, façam Saiba Mais. Se não leram o roteiro de aula, façam a leitura do roteiro de aula. E tem ainda a referência bibliográfica indicada para essa aula, para contextualizar, para ampliar a compreensão de vocês, além do que foi indicado em aula, tá? A gente finaliza por aqui a aula 5 e eu encontro vocês na aula 6. Até lá.